que seriam os tempos modernos? Os tempos modernos, nós sabemos, são aqueles que se iniciam no Renascimento com 3 grandes traumatismos, não é? A descoberta da América, quer dizer, o primeiro choque interruptivo com relação à humanidade conhecida na Europa Ocidental e talvez também no Oriente, de uma população que vivia de maneira diferente, que era totalmente desconhecido dos modos de vida europeus e que questionou muito as formas políticas conhecidas até então. Eu lembro a vocês que Montaigne, por exemplo, se manifestou no século XVI, a partir do primeiro contato com essas populações ditas primitivas, e se dizia que eram antropófagos, pessoas sem sensibilidade, em comparação com o homem adulto, branco, europeu do período. E Montaigne, se insurgindo contra esta perspectiva, declarava, não sei o que é mais cruel, comer um homem depois de matá-lo com um único golpe, ou torturar as pessoas e esquartejar os cadáveres, como nós assistimos entre nós, que são aquelas formas de tortura exemplares que se faziam na Europa nesse período. Ora, portanto, essa perplexidade diante do novo mundo foi uma das questões que trouxeram consigo a primeira grande globalização, não é? Globalização econômica, globalização de valores, globalização de costumes e esse primeiro encontro desencontrado das várias regiões do mundo. O segundo traumatismo ao qual ela se reporta é a questão do fim do geocentrismo e o advento do heliocentrismo. Quer dizer, a Terra, que era considerada durante toda a Antiguidade, durante toda a Idade Média, como o centro do universo, em torno do qual girava toda a religião e a teologia e a justificativa, inclusive, das monarquias por direito divino, desmorona a partir do momento que a Terra não é mais o centro, quer dizer, o centro é o Sol, e mais que isso, num primeiro momento, houve esse deslocamento para o heliocentrismo, que já criou um choque na cristandade, quer dizer, esse mundo criado por Deus, na verdade, está na periferia do universo, em expansão, né? E um astro errante num universo infinito, não é? Então, essa passagem do cosmos antigo para o mundo infinito determinou também uma perda de referências, não é? Um sentimento de vertigem, do qual Pascal é um dos grandes exemplos, né? Quando ele se pergunta, bom, mas o que significa estar na Terra, uma prisão perdida no meio de um mundo desconhecido, o homem está nesse mundo sem saber o que ele está fazendo, por que ele está aqui, por que agora e não antes, por que aqui e não em outro lugar. Quer dizer, todo esse sentimento de deriva, não é, que vem desse espanto, não é, de perda de uma referência estável e estabilizadora, que era essa ideia de a Terra ter sido ponto fixo. Mas se restabeleceu uma certa confiança no sentido que a rotação dos planetas era circular. Por que isso criava um clima de tranquilidade? Porque na tradição, desde a Grécia, a Idade Média por outras razões, o círculo é perfeito. Por que um círculo é perfeito? Ele é perfecto, ele é inteiramente realizado. Por que ele é perfeito? Porque o fim coincide com o início. Portanto, a ideia do completo, do terminado, é a ideia da perfeição. Então, esse universo é perfeito, ele é harmonioso, ele é de paz, ele é belo, cosmos, cosmético, né? Ele tem essa beleza intrínseca a ele, porque ele é totalmente realizado. Ora, a partir de Kepler, nota-se que a rota dos planetas sequer é circular, ela é uma elipse. E o sentido da elipse é que ela tem muitos centros simultaneamente. Portanto, aumentou ainda a ideia da expansão infinita, quer dizer, então o cosmos não é mais perfeito, finito, terminado, agora ele é infinito. E no infinito, onde é o meio termo? No infinito, qual é a boa direção? Não é? Portanto, esse sentimento perturbador do estranho, não é? Daquilo que abala as nossas certezas, as nossas convicções, criaram esse sentimento, portanto, de o homem exilado nesse mundo, né? Sem saber por que ele veio, qual a sua destinação. A pergunta de Hamlet, ser ou não ser, é uma pergunta sobre que lugar o homem ocupa no universo, não é? Porque agora nós não temos mais nem o cosmos grego
no qual o homem se inseria segundo a ideia de medida, proporção, e cada um ocupa o lugar que lhe cabe na ordem da criação, tampouco o homem é criatura de Deus, não é? Agora o homem foi devolvido para o mundo, perdeu a transcendência, e ele foi devolvido para o mundo sem saber quem ele quer e o lugar que ele ocupa nesse mundo. Então a pergunta de Montaigne, que seja, que sei eu, na verdade a pergunta é quem sou eu? Não é um sujeito que não é mais, está se iniciando uma constituição de sujeito que, na verdade, foi devolvido a si mesmo sem saber quem ele é. Por quê? Porque o homem grego se definia por sua inserção no cosmos, por seu pertencimento a um destino comum compartilhado na polis, que fazia dele um homem cidadão. Não é? Então, a perda dessa centralidade da política, não é? Que foi se perdendo progressivamente, sobretudo a partir do Renascimento, fez com que o sentimento de perdição, de desolação, de perda do solo, do chão, da ideia de pertencimento, começasse a aprofundar-se com essas revoluções. Então, repetindo, a primeira revolução, esse traumatismo que eu chamei, foi a descoberta da América, a segunda, as mudanças de ordem científica, e a terceira, a reforma protestante. Não é? A reforma protestante, muitos consideram que foi a Revolução Alemã, propriamente dita, não é? Que teria tido a mesma função da Revolução Francesa em 1789, a reforma protestante produziu o quê? A reforma protestante produziu também um afastamento do finito e do infinito, não é? Quer dizer, aquele Jesus que era o Deus feito homem, que aproximou Deus do homem, portanto, o finito do infinito se perde novamente. Quer dizer, agora um Deus é um Deus absconso, é um Deus escondido, é um Deus que a alguns se manifesta, a outros se escondem. Portanto, a ideia da graça, a ideia de que o homem é escolhido pela graça, tanto importa a contrição ou a atrição, não há mais confiança nenhuma, nem no arrependimento, nem na penitência, porque agora a punição ou a absolvição vem de Deus, vem da vontade arbitrária de um Deus escondido, de um Deus que nós não sabemos onde está, porque a alguns ele salva e a outros ele condena. Quer dizer, esse sentimento de perda da transcendência, como uma transcendência protetora, como uma transcendência que está próxima do homem, se perde com o protestantismo. Então, essas três revoluções, segundo Anna Arendt, marcam a modernidade.